Olá! Hoje vamos mergulhar de cabeça numa das emergências médicas mais críticas que existem, a hemorragia digestiva. A gente vai desvendar o que acontece, por que acontece e, o mais importante, como uma equipe de emergência corre contra o tempo para controlar a situação. Bom, para começar, o que é exatamente uma hemorragia digestiva? Parece simples, né? Mas o detalhe aqui é crucial. O sangramento está acontecendo dentro do tubo digestivo. Pensa nele, do esôfago até o reto. Não é um sangue solto ali no abdômen. E essa pequena diferença é o nosso ponto de partida para entender tudo. Então, para a gente entender essa emergência, vamos seguir o raciocínio de uma equipe médica real. Primeiro, a gente define o problema. Depois, diferencia os tipos de sangramento. Vamos ver qual é a prioridade máxima, investigar as causas e, no fim, como o sangramento é finalmente contido. Ok, primeiro passo. A gente precisa de um marco, um ponto de referência. Na anatomia, tudo tem referência, mas na hemorragia digestiva tem uma linha que simplesmente muda todo o jogo. E é esse aqui, o ângulo de Treitz. Pensa nele como uma fronteira geográfica dentro do corpo. Tudo que sangra acima dele, a gente chama de hemorragia digestiva alta. Sangrou abaixo, é uma hemorragia baixa. E por que isso importa tanto? Ah, essa simples distinção é a chave para tudo que vem a seguir. Certo. Então, como é que a gente diferencia na prática um sangramento alto de um baixo? Bom, as pistas que o corpo dá são totalmente diferentes, da frequência com que acontecem, passando pela gravidade, até os sintomas que aparecem. Olha só que interessante. As hemorragias altas são muito mais comuns e, via de regra, mais perigosas. Elas quase sempre vão precisar de uma intervenção para parar. Já as baixas, apesar de serem sérias, claro, têm uma característica, digamos, otimista. A grande maioria, mais de 80%, para sozinha, só com cuidado e observação. É uma diferença brutal. E os sintomas são as pistas visuais. Vomitar sangue, a tal da hematêmese, grita problema alto. Mas a pista mais curiosa para mim é a melena. Fezes que ficam pretas, pastosas com um cheiro bem forte. E por que pretas? Simples, é o sangue que foi digerido no longo caminho pelo intestino. O ácido e as enzimas mudam a cor dele. Ah, mas a medicina é cheia de exceções, né? E essa aqui é daquelas que podem enganar e ser fatais. E se o sangramento lá de cima for tão, mas tão intenso, que as regras normais simplesmente não valem mais? Imagina uma úlcera jorrando sangue. O volume é tanto e a velocidade é tão alta que o sangue não tem tempo de ser digerido. Ele passa direto por todo o sistema e sai lá embaixo como sangue vivo, vermelho, parecendo uma hemorragia baixa. Quando o médico vê isso, é um sinal de alerta máximo. Significa que a situação é gravíssima. Diante dessa complexidade toda, qual seria a primeiríssima coisa a se fazer? A resposta pode até surpreender. Não é sair correndo para descobrir a causa do sangramento. A prioridade número 1, a regra de ouro inquebrável, é a estabilização hemodinâmica do paciente. Antes de qualquer investigação, a equipe da emergência luta para controlar a perda de volume, manter a pressão, enfim, manter a pessoa viva. O diagnóstico pode esperar alguns minutos. A vida não. E essa estabilização segue um protocolo rápido e eficiente. Primeiro, repor o volume perdido com soro na veia. Segundo, garantir acessos venosos calibrosos, 2 de preferência, porque pode ser preciso administrar sangue ou remédios muito rápido. E terceiro, se o nível de consciência estiver caindo, é preciso proteger a via aérea, talvez até intubar, para garantir a respiração. Essa tabela é praticamente um mapa da situação para a equipe de emergência. Ela mostra o quanto os sinais vitais contam a história da perda de sangue. Nas classes 1 e 2, o coração acelera, mas a pressão ainda segura. Muitas vezes, só o soro já ajuda. Mas a partir da classe 3, quando a pressão começa a cair, aí a decisão é clara. Esse paciente precisa de transfusão de sangue. Agora. Ok, paciente estável, respirando, pressão melhorando, agora sim. Agora começa o trabalho de detetive para descobrir de onde está vindo esse sangramento. Nos sangramentos altos, a causa mais comum, a campeã de todas, é a úlcera péptica. Mas a gente tem outras possibilidades importantes, como as varizes de esôfago, que são basicamente veias dilatadas que podem se romper. E também tem a tal síndrome de Mallory-Weiss, que são rasgos no esôfago causados por vômitos muito fortes. Agora, nos sangramentos baixos, a idade do paciente é a maior pista de todas. É incrível como o diagnóstico muda. Num bebê, a primeira suspeita é intussuscepção, que é quando uma parte do intestino entra na outra. Já no idoso, a gente pensa logo em doença diverticular.
A idade funciona como um verdadeiro filtro diagnóstico. Muito bem, paciente estável, já temos uma boa ideia das causas prováveis. O passo final é ir lá, achar o ponto exato do sangramento e fechar a torneira. Para os sangramentos altos, a ferramenta definitiva, o padrão ouro, é a endoscopia. E sabe porquê? Porque ela não só diagnostica, ela também trata. O médico consegue olhar lá dentro com uma câmara e, no mesmo procedimento, resolver o problema. Quando o endoscopista acha a úlcera, ele não diz apenas achei. Ele a classifica usando a escala de Forrest. Essa escala descreve a aparência da úlcera, se ela está jorrando sangue, se tem um vaso visível ou se já tem uma base limpinha cicatrizando. Tá, mas e daí? Por que dar um nome e um número para a aparência da úlcera é tão importante assim? Isso parece só um detalhe acadêmico, mas, na verdade, é uma informação que muda completamente o destino do paciente. E a resposta é essa. A classificação de Forrest é como uma bola de cristal. Ela prevê o risco daquela úlcera voltar a sangrar. Com base nessa nota, o médico decide o que fazer ali, na hora. Ele pode usar clipes metálicos, cauterizar o vaso, injetar adrenalina, tudo durante a endoscopia para garantir que o sangramento não volte. Isso tudo nos leva à grande lição do dia. Numa hemorragia digestiva, a corrida não é para achar o culpado, o porquê. A corrida é para salvar a vida, é estabilizar o paciente, sempre. Entender que a estabilização vem antes do diagnóstico não só muda nossa perspectiva sobre uma emergência, muitas vezes é o que define a linha tênue entre a vida e a morte.